Então vamos lá. Risco biológico. Isso é o mais provável de cair, tá? Tudo que é ligado a risco biológico é o que tem sido mais cobrado, tá? Quais são os principais riscos biológicos? Então vocês viram aí na primeira página da apostila, coloquem na primeira página da sua apostila, sem desmarcar a página que vocês estão. Então tem uma lista de riscos, né? Como eu falei para vocês. Dentro desses riscos, que foi o que foi perguntado ano passado, risco ergonômico, risco mecânico, dentro desses riscos, o risco biológico eu considero mais importante de cair, tá? Então vocês grifem o risco biológico. O risco biológico, por que ele é tão importante? Porque é em relação a ele que a gente se preocupa mais, né? Ele está tanto presente nas vias aéreas, que são bastante negligenciadas, quanto via sangue e outros fluidos orgânicos, seja por contato direto ou indireto com o paciente. Transmissão por vias aéreas podem ser feitas por gotículas ou aerosóis. Diferença entre gotículas e aerosóis. As gotículas, elas são grandes, elas são pesadas, então elas não caminham muito, tá? Então, uma gotícula de um espirro, ela fica pertinho. Ela não vai muito longe. Agora, um aerosol gerado pela alta rotação, ela chega no teto, né? E daí a preocupação de descontaminação de superfícies. Então, os aerosóis são mais críticos do ponto de vista de contaminação, porque eles são menores, chegam mais longe e eles acabam permanecendo suspensos no ar até durante horas, tá? Isso é possível. E eles podem ser gerados durante diversos episódios, como tosse, fala, uso de instrumentos rotatórios, que é o nosso grande problema, e seringas tríplices, que também são uma particularidade da nossa profissão. Para diminuir risco de transmissão aérea, sempre que possível, usar dique de borracha. Isso diminui o risco de transmissão. É uma coisa que também poucas pessoas fazem na prática clínica, tá? Sugadores de alta potência. Então, ter um sugador bom é ergonomicamente positivo para a gente, para o paciente, não tem que ficar fazendo abdominal durante todo o atendimento, e também para nossa proteção, menos aerosóis vão ser gerados, porque vai ter menos saliva acumulado, tá? Evitar o uso da tríplice na forma spray. Então, sempre quando a gente chega na clínica, na faculdade, e que a gente chega na nossa primeira clínica, a gente acha que aquele é a Disneylândia, o paraíso, instrumental novinho, a gente nunca usou. A gente faz o quê? Testa tudo e fica muito feliz e usa a função spray e é maravilhoso, né? É um clipe da Katy Perry. Porém, isso deve ser evitado. Por quê? Gera mais aerosóis, porque você pulveriza mais a água, ao invés de acionar apenas a água. Então, a função spray, ela deve ser abolida, tá? O que você está falando de desastre de ir direto na cavidade, o jato de água vir em você, é um dos principais motivos dos dentistas, alguns, preferirem a função spray. Porque eles acham que, ao direcionar o jato de água diretamente a uma cavidade, por exemplo, você vai ter o jato de água de volta. Então, é melhor disseminar, né, a água. Mas é uma coisa que é intuitiva, né? Você dissemina mais a água, você dissipa mais o jato. Só que isso aumenta a suspensão de partícula. Então isso não é uma coisa legal, tá? Várias maneiras de minimizar. Aproximar a luva e tentar conter o jato de forma mecânica é a principal, tá? Mudar a angulação, enfim. Essas são as principais maneiras. Regular a saída de água. Então, tentar evitar efeitos especiais na caneta, tanto que você sai do atendimento, você tá todo molhado, o paciente tá todo molhado, a sua máscara tá encharcada, até o cabelo embaixo da touca tá molhado. Então isso acontece, pode acontecer, inerente, mas devemos ter atenção a isso, tá? Para diminuir essa ocorrência. Uma coisa que pode ser feita é pedir para o paciente bochechar uma solução antisséptica sempre antes do procedimento, tá? Claro, isso não isenta a transmissão de hepatite B, por exemplo, mas minimiza a transmissão de algumas partículas.
virais e bacterianos. Manter o ambiente bem ventilado, isso aqui é quase impossível nos nossos dias de cubículo que vivemos, mas o ideal é que sempre tenha uma janela, de preferência ampla e que possa ser aberta, de preferência entre um paciente e outro. Mas caso não possa, pelo menos no final do turno, para que o ar possa circular bem. Usar máscaras, você está atendendo na Batcaverna? Isso é muito comum, tá? Não fique assim. Usar máscaras de proteção respiratórias e óculos de proteção, que é uma medida de precaução padrão que a gente viu lá no início. Evitar contato do profissional com pacientes em suspeita de doença ativa. Então isso é uma coisa também bastante intuitiva. Se você atende pacientes especiais que são infectados, aí realmente você vai se proteger de acordo com aquela condição. Por exemplo, você pode usar a máscara bico de pato para o paciente com tuberculose, que é uma máscara específica para paciente com tuberculose ativa. No caso de outras doenças como sarampo, varicela não, porque é altamente contagiosa, mas rubéola são doenças que a proteção física acaba sendo satisfatória, inclusive a varicela. Se você está completamente paramentado e não entra em contato direto com a lesão sem estar paramentado, em geral você... Mas se você nunca teve e não é imunizado, é bom evitar entrar em contato, tá? Herpes não tem... a transmissibilidade... Todo mundo tem herpes, né? Assim, começou daí. Então todo mundo tem herpes. Caso você esteja... O paciente esteja em alta infectividade, você esteja imunossuprimido, claro, há um risco de você ter aquela prima infecção depois de adulto, que é uma coisa extremamente rara, né? Então, em geral, não há grandes problemas ao entrar em contato com o paciente com herpes ativa, mas você se paramenta para entrar em contato com a lesão, tá? Não, mas pegar aquilo e passar por vários sítios do paciente. Sim, disseminar. Mas em geral, quando a gente atende paciente com herpes, a gente atende na base, a gente toca, por vezes, você pode tocar para fazer algum diagnóstico diferencial, mas é uma lesão que é muito clara do ponto de vista clínico, né? Quando a gente vê, a gente já nossa, provavelmente isso é herpes. Você faz o levantamento, já teve alguma vez? Enfim, fatores de risco, é muito estressado, quem não é, né? E você geralmente faz uma prescrição ou atua de forma com laser. Então, herpes é uma doença que você atua de uma forma muito pontual. Então, você tem, claro, que tentar não disseminar, mas isso não é um grande problema, o atendimento do paciente com herpes, na minha opinião, tá? Rubéola, o grande problema é porque a rubéola ela é mais presente em criança. Então tem aquela questão de você atender grávida, né, que não seja imunizada contra a rubéola, e criança. Por isso que se evita atender grávida e criança no mesmo turno. Nunca se marca grávida e criança para o mesmo turno, porque criança é um pequeno invólucro fofo de doenças. E a grávida está tentando evitar isso durante 9 meses. Então você evita o contato entre os dois. Tá? Até porque ela vai ter o dela e vai passar a vida toda encontrando criança e ficando doente. Tá? Então esses 9 meses a gente resguarda ela. Tá? Algumas doenças são mais frequentes, outras menos. Em geral, como eu falei, a presença de barreiras contra elas já nos dão segurança para atender. Tá? Doença meningocócica, né, que pode evoluir para sepse em casos mais extremos, mais dramáticos. Mas, em geral, ela passa desapercebida, porque o paciente é assintomático. Então, ele é portador, mas não expressa sintomas. E a transmissão ocorre pela secreção da orofaringe. Barreiras mecânicas são suficientes para a proteção. Então, EPI. Tuberculose, transmitida pela fala, tosse e espirro. A tuberculose ela já é mais caracteristicamente identificável, né? Paciente tem linfonodos aumentados, paciente muitas vezes tem perda de peso, ele tem produção, né, de muco, então ela é mais identificável, tá? Mas também barreiras mecânicas nos protegem.
gripe ou influenza, que é uma doença contagiosa aguda, e a gente tanto evita atender paciente com gripe, quanto atender o paciente nós estando gripados, tá? As barreiras mecânicas, elas podem ser eficientes? Sim, mas, né, por ser um vírus de alta infectividade, evita-se atender paciente com doença ativa, tá? E a gente também, até porque com a máscara fica completamente umedecida pela secreção que nós passamos para a máscara, o que impede o seu uso correto. Mononucleose, né, que é uma doença que transmite também pela saliva, e é rara a transmissão pela transfusão sanguínea e contato sexual. Rubéola e sarampo são doenças mais de infância e que são doenças que estavam, né, caindo. Hoje, são doenças que tendem a voltar. Todas as doenças preveníveis por vacina estão tendendo a voltar. Tá? Isso é uma coisa realmente... Ainda mais... Vocês sabem que hoje há um grande combate à fake news, né? Desde a eleição até qualquer coisa. As pessoas estão... Hoje há um grande combate a você veicular notícias falsas. Então, a própria veiculação de notícias falando que pessoas morreram em decorrência da vacina da febre amarela levou uma baixa na procura da vacina da febre amarela. Então, esse tipo de propaganda negativa impacta bastante. Vacina é um tabu. Meu avô, ele não toma vacina da gripe, porque ele falava que o Lula queria matar os idosos para não pagar a pensão, né, da aposentadoria. E não há quem tire ele da cabeça. Saiu o Lula, entrou Dilma, a Dilma quer matar os idosos, entrou Temer quer matar, e quem entrar vai querer matar. Então ele não toma a vacina da gripe, simplesmente. Porque ele fala que quer tomar a vacina e ficar gripado. O que pode ocorrer, pois é um vírus atenuado. Mas seria uma doença de progressão muito mais curta e que no idoso teria uma periculosidade muito maior, né, de mortalidade. Então a vacina compensaria, tá? Mas é uma coisa assim, caso de ferreiro, espeto de pau, não posso falar. Em relação a HIV e hepatite, são a parte do manual mais cobrada em concurso. Se vocês entrarem no PCI concursos e pegarem provas de tribunal, que em geral cobram também esse manual, vai ter um agora em Campinas, 11 mil o salário, né? É cadastro reserva, mas enfim, né? Fica aquela loteria lá, porque é um bom salário. Então, em geral, e tem biossegurança no programa. Então, em geral, farmacologia é o Andrade e biossegurança é o manual da Anvisa. E nessas provas de tribunal, sempre cai muito HIV e hepatite. É a parte do manual e parte de esterilização de material. São as 3 partes que são mais cobradas, então o resto do manual quase nada é cobrado, tá? Por quê? Tudo sempre joga em relação a risco de ter hepatite e risco de ter HIV. Que é uma coisa que a gente já sabe, é bem difundido, que a hepatite B é muito mais perigosa pra gente do que o HIV, né? Em termos de infectividade do profissional, exposição ocupacional. Então, isso até hoje em concurso é cobrado, né? Esse jogo de porcentagem, quem é mais perigoso. Elas podem ser transmitidas por diversas vias, percutânea, mucosa, cutânea, inclusive mordeduras humanas. Em relação à hepatite, ainda no manual, são 5 tipos de hepatite. Hoje já existem mais tipos e cada vez mais se descobrem tipos diferentes de vírus de hepatite, tá? Sempre esses vírus mais raros acabam sendo associados à presença de uma outra hepatite das 5, então presença de 2 vírus simultâneos. Em relação ao que interessa para a Marinha, são 5 tipos de hepatite. Elas, em geral, trazem um período prodrômico, que a gente lembra do que é um pródromo, né? São todos aqueles sintomas sentidos antes da evolução da doença. Então, o paciente ele tem febrículas, ou seja, febre baixa, anorexia, náuseas, às vezes vômito e diarreia. Ele tem essa astenia, né, essa fadiga, ele se sente esgotado. Então, o paciente ele tem esse cansaço corporal.
Na fase clínica, o que se espera é uma redução desses sintomas e os sintomas serem mais direcionados ao fígado, né? Que é onde o fígado ele é o mais acometido. Surge a icterícia, então o paciente ele fica com aquele aspecto amarelado, tanto nas mucosas e por vezes na pele. Hepatoesplenomegalia, que é o aumento tanto do baço quanto do fígado. Então esses órgãos eles tendem a aumentar. E pode ser doloroso e discreto. Elas também podem ser subclínicas. Então você pode ter uma hepatite, você pode se curar de uma hepatite. Você um dia vai fazer um exame e descobre que você teve uma hepatite, você se curou de uma hepatite e você nem sabe disso. Seu organismo é bastante forte e resolveu a infecção. Isso é bastante comum, tá? Assim como o HIV, hoje já se sabe que tem pessoas que simplesmente não se infectam. Tá? Elas têm mutação no receptor CCR4, que é um receptor que se liga ao vírus, e essa mutação não permite que o vírus entre no linfócito. Então essas pessoas elas são naturalmente imunes ao HIV. E hoje a base da vacina, que até hoje não existe, e que até hoje está sendo procurada, né, que alguns conspiradores acham que já existe e não querem liberar, se baseia nessa pesquisa, usando essas pessoas que são naturalmente imunes, tá? Dessa mesma forma, algumas pessoas, elas são imunes ao vírus da hepatite. Entram em contato e não desenvolvem, e algumas entram em contato e são competentes o suficiente para resolver de vez a infecção. Então, ela é autorresolutiva, tá? Em geral, a hepatite A, ela é já considerada autorresolutiva. Ela dificilmente progride para uma fase crônica. Ela é a mais difundida, é aquela que água e alimentos, tá? Que é a principal transmissão. No caso do profissional com hepatite A, ele tem que ser afastado até 1 semana após remissão dos sintomas, porque ele ainda está transmitindo, né? A B é a mais preocupante, mas felizmente, aliás, é uma das mais preocupantes, porque a C também é bastante preocupante, só que a C não tem vacina. Então a B é bastante preocupante, porque ela evolui em alguns casos, inclusive para câncer no fígado, cirrose hepática, mas ela tem vacina, né? Então, ela pode ser transmitida por diversas vias, parenteral, sexual, via vertical, que é da mãe no parto e também em alguma parcela na amamentação, tá? Esse risco de contaminação está sempre relacionado ao grau de exposição do material infectado e também a presença do antígeno HBeAg. O que é esse antígeno HBeAg? Vocês com certeza já ouviram falar de diversos antígenos relacionados à vacina. O HBeAg é o único antígeno que o manual cita, certo? Ele é um antígeno, então vocês grifem o HBeAg como um antígeno de replicação. Então, quando você tem HBeAg alto, você quer dizer que o seu vírus está se replicando muito. Então, ele é mais infectivo, certo? Esse é o único anticorpo que o manual nos traz, mas existem inúmeros. Não. Antígeno, isso. Desculpa. Anticorpo, para ser anticorpo tem que ter o anti antes. É porque eu vou mostrar o anticorpo agora. Porque não tem no manual, mas eu vou mostrar mesmo assim, porque eu acho importante, tá? Então, se você tem HBeAg, que é o antígeno, por que ele é antígeno? Porque ele é um pedaço do vírus que é mostrado para as células. Então, é ele que promove uma resposta, tá? Esse antígeno, ele quer dizer replicação. Então, se você tem esse antígeno, você está dividindo o vírus. Então, o vírus está se espalhando. Nas exposições percutâneas, então, tenham atenção em relação a isso, principalmente em relação à Marinha, que gosta muito de números. O risco é de 6% a 30%. Então, esses números são importantes de serem conhecidos, tá? Claro, quando você tem pele íntegra, você tem um risco menor. Quando você tem exposição percutânea, perfuração, o risco é maior, tá? E a fonte
se for positiva para o vírus com presença desse antígeno, é mais perigoso, porque está replicando, tá? O vírus da hepatite B já se sabe que está no leite materno, como eu falei, então a mãe pode transmitir líquido biliar, líquido cerebroespinhal, saliva, sêmen, suor, inclusive no fluido sinovial, que está nas articulações, inclusive ATM, tá? Então o vírus ele é amplamente difundido. A transmissão da infecção pode se dar pela saliva e pelo aerosol, então daí a preocupação, porque por não ser transmissível apenas pela presença lá do sangue, ele é uma transmissão silenciosa, tá? E esse vírus, ele, ao contrário do vírus da HIV, que dura apenas poucas horas na superfície, ele resiste até uma semana. Então ele pode ficar na superfície até uma semana, caso não seja descontaminado, né? Apesar das exposições percutâneas serem um dos mais eficientes modos de transmissão, ou seja, se você se furar, você tem um risco maior de ser contaminado, não é essa a principal forma de transmissão. A principal forma de transmissão é o contato de saliva com mucosa, por exemplo, no olho, por exemplo, tá? Então o vírus, muitas vezes, é uma transmissão que é silenciosa. O profissional, ele não se dá conta que aquele vírus está em contato com a mucosa do olho. E apesar de você se furar ser mais eficiente, provavelmente quando você se fura, você vai direto correndo num centro para fazer sorologia, enfim. E quando a gente aspira um aerosol ou entra em contato com a mucosa, a gente não sabe, então a gente não vai atrás, tá? Então esse é um problema. Eu trouxe essa tabela, isso não está no manual, por isso não está na apostila. É só para que vocês tenham claro, caso vocês vejam questões envolvendo anticorpos, que provavelmente não vão ser cobrados na Marinha, provavelmente assim, 100% de certeza, tá? Porque eles não estão no manual. Mas eu acho importante que vocês saibam, para entender de onde vem o exame de soroconversão, tá? Porque a gente usa, né, para fazer como titulação do exame de soroconversão, é um exame chamado anti-HBsAg, correto? Alguém fez? Tá. Então é esse, anti-HBsAg. Por quê? A vacina, ela é feita com o HBsAg. Certo? Então, se você tem de anticorpo contra HBsAg, você foi imunizado. Certo? Então, quando você tem esse anticorpo, quer dizer que você é imune. Tá? O que acontece? Você pode ser imune por duas formas. Você pode ser imune simplesmente porque você teve uma infecção. Eu trouxe essa tabela só para vocês diferenciarem isso. O que acontece? Quando você tem uma infecção, você tem um contato com um antígeno chamado HBsAg, certo? O C vem de cor, tá? Core. Quem faz academia tem exercícios para o abdômen, core. Core é o núcleo. No caso do nosso corpo é o abdômen. No caso do vírus é o centro do vírus. Então se você se vacinar, você não tem contato com o core. Porque a vacina é um pedaço do vírus. Não é isso aqui. Então você não tem o anti-HBc, certo? Se você apenas se vacinou, você não tem isso aqui. Todo mundo entendeu isso? Tá. E para você dizer que você tem vírus, você tem que titular o vírus, a presença do vírus no sangue, tá? Então, o HBsAg que é o pedacinho do vírus e não o anticorpo, e sim o antígeno, certo? Se você não tem vírus. Então, vamos dizer, o que está escrito ali é exatamente isso. Você não tem o HBsAg. Então, você tem vírus? Não. Você tem a doença? Olhando isso aqui?
Não, certo? Você não tem o anti-HBC. O que ele te diz? Que você nunca entrou em contato com o vírus, certo? Então, você nunca foi infectado. É isso que é a resposta que isso dá. Isso aqui deu negativo. Você não tem anti-HBS. O que isso quer dizer? Você não tomou vacina, né? E nem entrou em contato com o vírus também, que também tem esse fragmento. E se toma vacina e não converte? A titulação vai dar baixa. Você não vai conseguir detectar esse anticorpo. Você quer saber o que fazer? Não, já tomei várias vezes. É porque você não converte, provavelmente. Se você tomou o esquema certinho, a data certinha, provavelmente você não converte. É a mesma coisa da mesma forma que um paciente tem uma mutação que ele não se infecta, ele pode ter uma mutação que ele simplesmente não responde à vacina. Então, em qualquer círculo vacinal, você tem uma margem de até 10%, no caso de vacinas menos específicas, de pacientes que simplesmente não respondem. Eu já tomei até... Fala que não deve, né? Mas eu já me pediram, eu já tomei até um reforço e não converte. Não converte. Ou você faria o esquema novamente, assim, você não converte. Na primeira repetição, já se considera que não soroconverte. A minha professora de patologia, de estomatologia, pacientes especiais, não era convertida. E ela trabalhava com pacientes com hepatite. Então, assim, pode acontecer, realmente. Aí você, no seu caso, você sempre, caso você tenha um acidente, o paciente, você vai fazer a sorologia. Se ele não se recusar, você considera ele como infectado e você entra com a imunoglobulina, que é bem efetiva. Mas já ouvi falar também que se por acaso um dia eu entrar em contato com o vírus, desconverte. Isso não existe. Você pode converter por outros anticorpos também, que não necessariamente apenas esse anticorpo. Porque o vírus tem inúmeros, isso aqui é um resumo. O vírus tem inúmeros anticorpos que você pode entrar em contato. Mas é uma soroconversão diferente. Você vai ficar imune por uma infecção natural. Se você resolver a infecção, claro. Se você não resolver, você vai ficar com uma doença crônica, entendeu? Dentro da imunologia tem várias opções possíveis. Tá? Isso aqui seria a regrinha, mas existem as exceções. No caso de você ser negativo para tudo, isso te diz uma boa coisa, que você não tem a doença, mas isso te diz uma coisa que você não é imune. Então, você é um paciente suscetível. É isso que está escrito aqui, porque está pequeno. Isso está dizendo aqui, essa pessoa aqui, ela é suscetível. Tá? Ela sucumbe à infecção, caso ela entre em contato. Ou não. Você pode simplesmente... Seu sistema imune, ele não interage com o vírus. Ele passa despercebido por você e você não vai interagir com ele. Você pode ser uma dessas pessoas. Tá? Outra coisa que pode acontecer. Você tem isso aqui positivo. O que isso quer dizer? Entrou em contato com uma proteína do vírus, certo? Pode ser vacina ou o próprio vírus. Aí você tem isso aqui também positivo. Você entrou em contato com o vírus, propriamente. Tá? Não, peraí. Isso aqui, não. Isso aqui é negativo. Isso aqui. Isso aqui é negativo. Você não está com o vírus no momento. Certo? Isso aqui é um antígeno do vírus. Você não tem o vírus na corrente sanguínea. Isso é positivo. Você tem anticorpos contra o próprio vírus. Isso é positivo. Você tem anticorpos contra a proteína do vírus, que é a mesma da vacina. Certo? Essa pessoa aqui, ela é considerada vacinada. Aliás, essa pessoa aqui é considerada imune por infecção natural. Ou seja, ela entrou em contato com o próprio vírus. Você apenas se recuperou. Você não tem mais vírus. Tá? Não é você, porque você não tem anticorpo anti-HBsAg. Então, você nunca entrou em contato com o vírus. Seu corpo nunca produziu uma resposta. Certo? Qual a diferença disso aqui? É quando você não tem isso. Isso aqui é você, por exemplo. Você se vacinou, você soroconverteu.
você não tem vírus, você não entrou em contato com o vírus, você tem apenas a proteína da vacina. Então, a sua resposta montada, por que a proteína é uma das proteínas, tem várias, mas é uma parte externa do vírus. Então, no momento que ele entra, ele já é atacado. Certo? Por isso que ela foi escolhida para ser a vacina. Se o antígeno fosse do core, que é o material genético que está dentro do vírus, o vírus ia entrar em contato, ia soltar o material genético, e aí já, certo? Então, por isso que é uma proteína, porque é a parte mais externa do vírus. Certo? E assim são várias vacinas. Mas isso não está no manual, tá? Isso aqui é um adendo. Só para o caso de vocês, por exemplo, verem alguma questão em relação a isso e ficarem em dúvida, tá? Alguma dúvida em relação a esses anticorpos e antígenos? Bom, a hepatite C, ela é uma hepatite bastante grave e que só ocorre em presença de sangue. Então, ela, ao contrário da B, ela não é transmissível pela saliva. Então, isso difunde menos a hepatite. Mas, uma vez que ela ocorre, ela é bastante grave. Tá? O risco de exposições, então, sublinhem isso, esse número, é 1,8, variando entre 0 a 7. Claro, esses casos de contaminação, eles envolvem principalmente agulhas com lúmen, que é qualquer agulha que não seja completamente maciça. A nossa tem lúmen, então isso nos enquadra aqui. Exposição a outros materiais biológicos que não sejam sangue tem um risco bastante baixo, e a parte de exposições em mucosas é extremamente rara. Não há vacina para esse tipo de hepatite e a transmissão ambiental também não é considerada.